eu fico até emocionada, porque aquele evento especificamente, foi o que me motivou a fazer uma segunda graduação. Olha que legal. Então, assim, eu estava na minha casa, acho que todo mundo lembra o que estava fazendo naquele momento, limpando a casa, e eu parei, assim, com a vassoura na mão e fiquei estática olhando para a TV. E algo mexeu, assim, comigo, que quem estaria ali para dar suporte para quem estivesse à frente de tudo aquilo que estava acontecendo, né. Então eu digo que foi um chamado. Então, assim, eu queria ouvir do senhor, eh, porque o meu tema vai ser a atuação do psicólogo em situações de desastres e emergências. Entendi. Bom, e o ambiente de emergência, o ambiente de desastre, ele é caótico por natureza. O profissional de emergência, ele tem que ter, assim, uma verdadeira compulsão por organizar esses ambientes, porque eles são catalisadores de outros problemas. Então é muito importante organizar. Isso começa, inclusive, por organizar as próprias ideias, as próprias emoções. Não é qualquer ajuda que ajuda. Sim. Então, É. assim, nesse episódio do Rio Grande do Sul, muitos links surgiram, entre os psicólogos mesmo. Ah, quem está disponível, quem tem interesse para poder atuar. Uhum. E o que que acontece? Na verdade, há que se entender se realmente, em que fase daquele Uhum. episódio a pessoa vai ser útil. Exato. Se vai ser útil, porque não é simplesmente chegar num abrigo e procurar, não, eu quero a minha salinha para poder atender alguém com um transtorno ou com alguma dificuldade. Então, assim, gostaria que o senhor falasse um pouco disso, até para como alerta, Entendi. porque não basta ter somente a boa vontade. A boa vontade ela é importante, mas ela Claro. pode se tornar um desastre Uhum. dentro do desastre. Perfeito, tem toda a razão. Exige-se que a pessoa compreenda em que momento ela vai ser útil e se vai ser útil e como ela vai ser útil. Podemos pegar o Sim. exemplo de um psicólogo. Muitas vezes, se ele só tiver disponibilidade de ajudar durante o período diurno, talvez ele não vá ajudar na função de psicólogo. Pode ser que ele ajude a fazer uma série de outras coisas. Se ele for, tiver Separar uma roupa. exato, separando donativos, ajudando a organizar as informações, a fazer registro de dados, uma porção de coisas. Então essas funções são inúmeras, elas são emergenciais e elas são simultâneas. Então é importante assim, olha, eu quero ajudar, a primeira coisa eu tenho que deixar o meu ego em casa. E quem diz como eu devo ajudar é quem está precisando. Então, se você convida 10 pessoas para fazer um churrasco aí na sua residência, ao final desse encontro de amigos, se todos se dispuserem apenas a lavar a louça, uma série de outras coisas vão ficar esquecidas. Eu preciso de alguém para recolher o lixo, outros para lavar a louça, outros para limpar a casa. Entender como que você vai ser útil já é um desafio. Eu fui chamado para várias emergências, mas inúmeras emergências eu não fui chamado, porque eu não tinha um perfil adequado, eu não era útil naquele momento. Em Brumadinho, em especial, aí sim eu fui chamado. Os comandantes entenderam que eu tinha um perfil para aquele momento. E até aquele instante, a única coisa que eu havia feito é telefonar para o comandante da operação, que era o meu compadre, Coronel Ângelo. Então eu liguei a ele por amizade. Olha, tá tudo bem com você? Você precisa de alguma coisa? Eu posso te ajudar de alguma forma? Ele, não, está tudo tranquilo aqui, vamos tocando o barco. Então foi isso. E daí, alguns dias eu fui acionado. Então, quanto mais gente num ambiente de desastre, a tendência é que ele fique ainda mais caótico e aqueles recursos que estão escassos se tornem ainda mais escassos. Por quê? É uma pessoa a mais para comer, para beber, para ser medicado, para dormir, para transitar. Então é importante assim, olha, quanto menos gente, melhor.
e as pessoas precisam ter esse start, essa disponibilidade. Olha, eu sou aqui, eu vou ficar aqui essa sensibilidade, né? Então eu vou deixar as minhas habilidades aqui na prateleira para que as autoridades elas acionem quando necessário, porque nos desastres nenhum governo consegue fazer frente a eles sozinho. Sempre haverá necessidade de voluntários, de uma série de outras instâncias, e a sociedade civil organizada tem um papel importantíssimo nisso. Mas o Estado ele tem a responsabilidade, mas ele talvez não tenha toda a capacidade naquele montante para poder fazer frente a qualquer que seja a emergência. Por outro lado, a sociedade ela tem capacidade técnica, mas não tem autoridade. Então, em algum momento desse sistema de atendimento, essa conexão entre autoridade e capacidade técnica tem que ser conectada. Essa conexão ela tem que ser feita preferencialmente no momento anterior, com treinamentos, com simulados, com cursos, com capacitação, com nivelamentos e conter o ímpeto de ir para o local levando aquilo que tem, porque muitas vezes o que você tem não é o necessário. É, principalmente em relação a essa convocação, né? Ao ser convocado, existe também, né? Eu acho que é de muita responsabilidade a pessoa ponderar, sim, eu estou preparado, como o senhor foi para essa circunstância, é, que entenderam da sua capacidade, mas eu acho que cabe também ao profissional avaliar em que momento ele está. Exato. Não basta, assim, legalmente falando, eu sou um oficial, mesmo que eu não esteja em condições, eu vou aceitar essa convocação. Preciso entender, Juliana, que militares são considerados até do ponto de vista psicológico uma população frágil, no seguinte sentido, né, que muitas vezes você está sujeito a um regulamento em que as suas condições de negar um acionamento ou não, elas são bastante limitadas. E as emergências dessa categoria, elas exigem exatamente isso, que você tenha ali aquele profissional específico, né? Isso é baseado, é claro, em hierarquia e disciplina. Então, se o chefe entendeu que você tem capacidade, é quase que uma regra que você vai assumir. Mas eu presenciei colegas que entenderam dessa forma, que ele não tinha, naquele momento, condições. E muitas vezes não são condições técnicas, são condições emocionais. Emocionais. Então, tem colegas que nos relataram, por exemplo, olha, eu não fui naquele primeiro momento porque o meu pai estava hospitalizado, eu não tinha condições de concentrar-me, de me dedicar na medida, na proporção que aquela emergência precisava. Então, a pessoa, ela refugou aquele acionamento. E num outro momento, ela se apresentou. Então, esse julgamento pôde contribuir e muito, né? Inclusive com este exemplo. Essa avaliação ela é fundamental para que você possa compreender e se posicionar. Uma das funções de quem está responsável pela emergência, logo nos seus primeiros momentos, é dimensionar o tamanho da ajuda, em quantidade e em qualidade. Quantos tratores, quantos psicólogos, qualquer que seja o recurso. Isso é fundamental, né? A gente ter essa integração. Então, por isso que eu defendo que as capacitações elas são fundamentais. Mas nós vivemos num país em que isso não é ainda uma cultura. Mas eu acredito que a gente pode ser agente dessa mudança, né? Da gente sensibilizar as pessoas para que se preparem para o pior, mesmo esperando que apenas o melhor aconteça. Mas é fundamental a gente se preparar. Na atuação do psicólogo, dar esperança para uma pessoa num cenário de crise, isso vai passar, vai ficar bem, acredito que não seja um acolhimento adequado, porque não está tudo bem. E talvez não vá ficar tudo bem, né? Não está e não ficará. Eu acho que a gente não pode colocar mais água na fervura, mas a gente também não pode faltar com a verdade. Em todo desastre, em toda calamidade, haverá falhas de comunicação, haverá dificuldades de se compreender as coisas. Então, a forma de se comunicar ela é fundamental. Quando você diz a uma pessoa, por exemplo, olha, uma pessoa A, ela está em choque. Para um médico, um profissional de saúde, isso representa um determinado estado clínico.
pessoa está ali por algum motivo com o coração muito acelerado, com a respiração ofegante, uma opção de coisa. Se você diz isso a um psicólogo, isso tem um outro significado. A pessoa está consternada, ela passou por um momento muito agudo, por uma questão emocional que seja. E se você, ainda eu arrisco dizer, se você falar em choque com um eletricista, ele vai entender de outra forma. Então, olha o cuidado que a gente precisa ter com a terminologia, com a forma de passar orientações, de receber informações. Então, a aviação ela traz alguns bons exemplos que a aviação ela trata o voo todo como uma possível iminente emergência. Então, algumas palavras você não usa. Por exemplo, você não usa a palavra positivo. Quando você vai falar ao rádio, você não fala positivo, você fala afirmo, para que não haja confusão com a palavra negativo. Então, para não haver dúvidas, você fala afirmo. E quando você quer negar, você usa a palavra negativo. Eu vivi inúmeras situações em que detalhes que podem parecer simples como esse causaram muita confusão. Quando você ia encomendar um equipamento, olha, eu preciso de uma máquina de lavar de alta pressão com água quente. Nós queríamos uma VAP para lavar os bombeiros com água quente ao final do turno. O que a pessoa entendeu que nós estávamos precisando era uma máquina de lavar roupas. Então, além de gastar um dinheiro desnecessário, nós deixamos de ter esse tipo de serviço que era tão urgente para os militares ali. Então, o ambiente de catástrofe, ele é crítico por si só. Então, é necessário gostar de gente, entender de gente, querer e saber as ansiedades das pessoas, que todos querem ajudar. Mas rusticidade apenas, boa vontade apenas, não resolve. Todo esse esforço, ele precisa ser organizado. Tem uma propaganda antiga dos anos 90 que dizia assim, uma propaganda de pneus. Ela dizia assim, olha, potência não é nada sem controle. Então, não adianta você ter uma infinidade de recursos à sua disposição se eles não estiverem minimamente organizados, se eles não estiverem direcionados para as prioridades. E as prioridades variam. Pela manhã há uma prioridade, à tarde há uma outra, na outra semana a prioridade vai mudar e as estratégias precisam mudar. E algumas armadilhas, elas são lançadas pelo caminho, armadilhas emocionais. As pessoas se apegam às próprias ideias, as pessoas querem fazer valer o seu ponto de vista. E isso num ambiente de desastre, onde você tem necessidades urgentes, necessidades simultâneas, é um problema muito sério a ser administrado, porque afinal de contas você tem pessoas ali atuando com muito boa vontade e às vezes, muitas vezes, frustrar essas expectativas de ajudar é muito complicado. E, por outro lado, você tem também muitas autoridades envolvidas. Conforme o tamanho do desastre, o escalão de resposta presencial, ele varia. Então, quando você tem uma pessoa que não compreende, uma autoridade que não compreende essas questões, essas nuances da emergência, isso é um problema. Então a gente precisa, né, cada vez mais treinar, capacitar os líderes das empresas, as autoridades, os formadores de opinião, os professores, né? Então, atividades educacionais, como nós estamos fazendo aqui, são assim fundamentais para a gente ter massa crítica, para que a gente possa reagir melhor, né? Não só de uma maneira aguda, e nós podemos pegar o exemplo do Rio Grande do Sul, em que houve uma mobilização muito grande em 2 semanas, 3 semanas. Ao virar do mês de junho, de maio para junho, as ajudas elas caíram enormemente, quase se extinguiram. Então a quantidade de voluntários ela diminuiu abruptamente, porque nenhum voluntário tem condição de ficar se dedicando apenas àquilo. E esses momentos, então, são críticos porque, em algum momento, o Estado passa a responder por toda a resposta. Então, o Rio Grande do Sul passou por chuvas intensas, o desastre ainda continua. Eu, lamentavelmente, acredito que momentos ainda mais críticos virão, mas eles são silenciosos.
A população perdeu casas, perdeu automóveis, perdeu propriedades, perdeu emprego, perdeu esperança, perdeu uma série de coisas. E a condição de atendimento também foi fragilizada, foi danificada, ela foi impactada. Então, os hospitais estão impactados, as delegacias, as farmácias, os supermercados, toda a estrutura, as escolas, tudo foi afetado. Então, o desastre não é só o momento em que a água sobe, em que o fogo atinge, em que desmorona. Esse acompanhamento, imagina o trauma psicológico dos moradores de áreas como essa, quando vem uma nuvem escura no céu. Então, volta todo esse trauma, aquela apreensão, e a população fica adoecida. E os reflexos disso precisam ser percebidos a longo prazo. Em toda a sua história, em algum momento, o senhor passou por algum desastre íntimo nessas situações de falar, eu não vou dar conta disso. E qual estratégia o senhor usou para falar, não, bora seguir? Tá? A gente acaba passando, ao longo da carreira, por situações desse tipo. Você está ali de plantão e a sorte ou o azar acabam te escolhendo para fazer frente àquela tarefa. Eu acho que a capacitação, os cursos que cada um faz, as experiências anteriores, portanto, elas vão te capacitando de alguma forma, te preparando. Uma higiene mental ou uma preparação mental que eu sempre fiz foi buscar, ao entrar de plantão, tentar imaginar a infinidade de coisas que poderiam acontecer. Então você já vai com o espírito preparado, com o ânimo preparado, levando ali uma mochila com itens exatamente de sobrevivência até, para você ter um mínimo de segurança para poder ir para o meio do mato, ir para qualquer outro lugar remoto e sobreviver literalmente por algum tempo. Mas em vários momentos você se sente ínfimo frente ao tamanho daquela solicitação, daquela demanda que é apresentada. E quando você olha para o lado e vê uma equipe coesa, unida, treinada, talvez com as mesmas dores, as mesmas dificuldades, as mesmas angústias próprias, mas você se reveste então de uma coragem que eu diria que é coletiva. Então, perceber que o trabalho é um trabalho coletivo ajuda muito. Então, quando você tem pessoas com boa vontade, que estão ali de fato integradas, se doando, muitas vezes se arriscando, isso é um reforço muito grande, né? Os nossos trabalhos, eles invariavelmente são trabalhos coletivos. Então, a força profissional nesses momentos, ela conta muito, né? Você tem uma equipe que está ali, dos profissionais, desde os mais jovens até os mais experimentados, tem a sua diversidade de experiências, de capacitações. Então, isso é um reforço grande. Mas você não tem dúvida, essas questões assim da gente se questionar, elas são constantes no dia a dia, inclusive, e em situações como essas que dão às vezes muito mais visibilidade, mas são raras, né? São raras, são poucas ocorrências dessa magnitude. O que, o que fazer e o que não fazer nessa situação, eu acho que principalmente de acolhimento de quem está na linha de frente, né? Porque, como o senhor citou, a rede de apoio de vocês, ela consiste entre vocês mesmos, certo? Mas Uhum. esse grupo, em que momento essa vulnerabilidade ela se expressa mais? Porque a gente tem aí, a hora que termina tudo, que vocês vão para casa, e aí? Como que fica a cabeça depois de passar por tanta coisa, por luto, por luta? Como que se dá esse autocuidado? É importante a gente perceber a nossa fragilidade. É importante a gente perceber que o luto, essa luta, no caso dos bombeiros, a luta pela vida, a luta pelo acolhimento, a luta por fazer o melhor serviço possível, ela é possível de falhas. Então é importante, ao longo da sua carreira profissional, ir percebendo essas fragilidades, entendendo que nós temos limitações, temos carências, temos angústias, temos dores, temos contas a pagar, né? Nós temos uma série de demandas que são humanas também. A gente precisa dosar até quando ou quanto eu posso me doar, eu preciso me doar, me expor
porque isso traz reflexos assim e ficam gravados muito profundos na nossa memória, né? No nosso coração. Especificamente em Brumadinho, eu posso contar uma vivência que, diferentemente de outras situações que nós já tínhamos vivido, eu e o Ângelo, que nos revezávamos semanalmente, e alguns outros colegas, mas nós que estávamos ali coordenando as buscas, os nossos turnos se tornaram infinitos, porque eu entendo que houve uma continuidade entre a equipe da primeira semana com a minha, que estávamos lá na segunda semana, então decidiu-se haver esse revezamento entre os comandantes. As equipes de busca e tudo mais, elas eram trocadas a cada 3 semanas. Então, os familiares, eles criaram uma relação de proximidade, confiança comigo, com o Ângelo e com alguns outros colegas. Essa relação de proximidade, que é muito saudável, ela foi pouco compreendida durante aquele momento. Ela é inédita no Brasil, nunca houve uma operação tão grande, tão demorada, inclusive. E ao longo do tempo, em muito pouco tempo, aqueles números frios de vítimas desaparecidas, esses números ganharam nome, ganharam sobrenome, ganharam foto, ganharam história, ganharam parentes. Então, em muito pouco tempo, nós estávamos buscando 272 pessoas que nós não conhecíamos, que eram nossos amigos, apesar de nós não os termos conhecido. Então, absorver isso, falo por mim, eu fiquei claustrofóbico durante muito tempo. E eu pontuo muito isso nessa exposição aguda que nós não sabíamos nem como lidar com isso. Então, ter o cuidado de entender essas fragilidades é importante. Talvez eu não tenha entendido o meu limite emocional, espiritual nisso tudo. É importante a gente calibrar cada vez mais, a cada oportunidade, essa fragilidade, para que a gente acabe, para que a gente possa atuar com vigor, com a intensidade que a situação exige, porque as famílias depositavam toda a esperança naquela equipe. E muitas vezes identificavam nesse ou naquele profissional a solução de uma coisa que estava além do nosso alcance. Nós já não, após alguns poucos dias, já não era possível resgatar vida. Então, os resgates eram mais dramáticos, eram muito sofridos para todos nós, e enfrentar, num bom sentido, a cobrança das famílias, daqueles amigos que nós não conhecíamos, né? Ou conhecíamos através deles. Esse momento eu acho que foi muito marcante para mim, e é por isso que talvez um dos grandes motivos da gente ter escrito um livro para poder talvez espiar essas dores, compartilhar essas dores, essas visões de que o desastre ele tem humanidades, desumanidades muito profundas. O ser humano ele produz tragédias gigantescas, mas a gente consegue perceber que mesmo nesses ambientes de tristeza, de dor, o ser humano, a humanidade consegue produzir uma integração muito grande, consegue fazer coisas muito importantes, que vão até além das maldades ou das tristezas que o próprio desastre produz. Então, buscar informação, buscar conhecimento, buscar força, eu sempre reforço, força espiritual, inclusive, para te sustentar naqueles momentos ali de maior dúvida, de maior dificuldade, porque todos nós somos falíveis, nem todas as nossas ações serão perfeitas, mas a gente tem que estar ali com a consciência de que foi feito o melhor possível dentro das limitações. Então, trabalho em equipe, capacitação, integração, respeito às pessoas que estão ali, porque a medida é essa, né? Eu preciso respeitar a dor daquelas pessoas, porque a dor delas é ela que sabe dizer o tamanho da dor que ela está sentindo. Eu não posso diminuir, menosprezar, ignorar isso. É tentar ajudar. Tentar ajudar é orientar da melhor forma possível, ainda que não seja compreendido naquele momento, é fazer com honestidade, com sinceridade, sem suscitar esperanças que não possam ser cumpridas ou honradas. Então, se a gente for uma pequena vela na escuridão, a gente consegue dissipar uma boa parcela dessa escuridão, cada um contribuindo um pouquinho, né? Cada vela queima na sua velocidade, cada vela consegue debelar um pouquinho dessa escuridão e a gente dessa forma acolher de uma forma
humana, justa, aquelas pessoas que estão naquele momento de escuridão ali, precisando de uma orientação, de uma ajuda, de um acolhimento. E a função do psicólogo é fundamental, tanto para os familiares, para os sobreviventes, para as equipes de salvamento e resgate também. Eu quero estender o convite para o senhor, já que o senhor está tão perto aqui de Uberlândia, Nós somos vizinhos. nós somos vizinhos. Pois é. Se o senhor, eu vou até falar isso para minha orientadora, porque eu acho muito rico tudo isso que a gente conversou. Isso não pode ficar só para mim, sabe? Isso não pode. Então, assim, se o senhor, se for, né, se a faculdade acolher, se o senhor Aham. aceitaria participar de uma aula magna. Claro, prazer, prazer.